Meu nome é Kaliane Damasceno, vou falar um pouco sobre o envelhecimento e a saúde da pessoa idosa, com ênfase nas DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. O envelhecimento, ele é um processo biológico e ele acontece com o desgaste do corpo à medida que vamos chegando à fase adulta. A idade, ela é um indicador dessa mudança. Porém, só a idade, ela não pode ser utilizada como um fato isolado para o estudo desse processo, pois existem outros fatores que determinam o processo de envelhecimento, como a idade cronológica, que é a idade de anos que o indivíduo tem desde o seu nascimento. Tem a idade biológica, que é aquela que refere-se à parte física do indivíduo. Tem também a idade psicológica, né, que é a capacidade adaptativa do indivíduo, né, às mudanças impostas pelo meio ou pelo ambiente que ele vive. Tem a idade funcional, que refere-se à autonomia e à adaptação e independência desse indivíduo. Existe também a idade social, né? Que é aquela que é percebida de acordo com como esse indivíduo ele é inserido na sociedade. Vou falar agora sobre dados demográficos do envelhecimento no Brasil. De acordo com o Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, demonstram que o Brasil tem registrado índices que constatam que a população brasileira está envelhecendo com a diminuição dos índices de natalidade. Consequentemente, o número de pessoas adultas tem se elevado, progressivamente o de idosos também. A velhice não se caracteriza apenas pelo declínio e perdas, mas abriga muitas oportunidades de mudanças positivas e um funcionamento produtivo. Os direitos fundamentais do idoso, o Estatuto do Idoso, de acordo com a Lei 10.741, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-se por lei ou o direito as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condição de liberdade e dignidade. Meu nome é Laura Leal e eu vim falar um pouco sobre os problemas pertinentes no envelhecimento. Uma grande perda para essa idade é a diminuição da capacidade física e o sentimento de solidão. Nem sempre é possível viver um envelhecimento em plena saúde. A maioria das pessoas chegam a certa idade com doenças crônicas e não transmissíveis. As patologias incapacitantes mais frequentes nessas pessoas são fraturas, incontinência, perturbação do sono, perturbação ligada à sexualidade, demência e com problemas para se comunicar, ouvir ou ver. Vou explicar agora sobre as atividades da vida diária do idoso. O companheirismo e o cuidado mútuo são muito valorizados nessa etapa de vida diária do idoso, em que um dependerá mais efetivamente do outro. No entanto, com a chegada da velhice, algumas condições básicas são afetadas, tais como a locomoção, por exemplo. Com isto, progressivamente, o idoso vai ficar mais debilitado. Essa condição vai ficar com que a pessoa mais idosa fique mais dependente da pessoa, de alguém para auxiliar. Por outro lado, são considerados idosos com potenciais para desenvolver alguma fragilidade, tais como preparar refeições, controlar a própria medicação, fazer compras, controlar o próprio dinheiro e usar o próprio telefone. O incentivo à independência requer investimento de tempo e paciência. Pode levar mais tempo em ajudar o idoso a orientar ele e muito mais a orientar ele a auxiliar nessas tarefas.
Vou falar um pouco sobre a sexualidade da pessoa idosa. Envelhecer não significa que o idoso se tornou assexuado. Porém, mitos e tabus socioculturais sobre a sexualidade da terceira idade acabam inibindo os idosos de exercer a sua vida de forma integral. Em relação às mudanças fisiológicas naturais do envelhecimento, o Caderno de Atenção Básica do Ministério de Saúde aponta a presença de disfunção erétil nos homens e disfunção sexual nas mulheres. As modificações físicas provocam redução da libido sexual e redução da lubrificação. Dentre outras alterações corporais, como flacidez, embraquecimento dos pelos, a perda de dentição e doenças crônicas, podem interferir negativamente na expressão da sexualidade. Diante de mitos e tabus expostos sobre a sexualidade, ignora-se que os idosos ainda possuam interesse sexual. Um exemplo disso são as campanhas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, que são precárias para esse público, assim como a educação e a promoção em saúde. A consequência dessa negligência são demonstradas a partir do aumento de DST nessa população, mostrando a fragilidade da compreensão da multidimensionalidade da sexualidade humana. Bom, vou falar um pouco sobre a incidência das doenças sexualmente transmissíveis na população. As doenças sexualmente transmissíveis mais recorrentes são a clamídia, sífilis, gonorreia, tricomaníase. A faixa etária mais infectada é entre os grupos de entre 19 e 49 anos. Essa incidência tem aumentado tanto devido à imprudência e à negligência durante o ato sexual entre os jovens, tanto quanto os jovens quanto as pessoas mais velhas, devido à não utilização do preservativo durante o ato. Alguns estudos mostram que as pessoas atendem, quanto mais velhas ficam, menos utilizam o preservativo. E alguns outros fatores que também influenciam nesse índice é a quantidade de divórcios que tem acontecido, o que leva as pessoas a terem outros parceiros sexuais ao decorrer da vida. Entre o ano de 1998 e 2010, segundo o Ministério da Saúde, houve um aumento de quase 50% no índice de doenças sexualmente transmissíveis na nossa população. Fato esse que se dá devido à falta de consciência durante o ato sexual por essas pessoas, principalmente as mais velhas, pois alguns até acreditam que o uso do preservativo influencia diretamente na produção e no desempenho sexual da pessoa. E com isso, a tendência é que as infecções só façam crescer. E também devido a muitos programas de tratamento de doenças como a AIDS e o vírus HIV. E com isso, a população, as pessoas que têm essas doenças, estão vivendo um pouco mais, o que leva também a um aumento nesse índice de pessoas mais velhas infectadas com doenças sexualmente transmissíveis.